Muito boa noite, meus amigos da Rede CNT. Voltamos hoje para mais um Jogo do Poder. Recebo hoje o desembargador José Hipólito Xavier da Silva, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Natural de Curitiba, professor licenciado de Direito Civil, membro do Instituto dos Advogados do Paraná até se tornar desembargador, e é desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná, da Seccional do Paraná também. Há algum tempo a produção e eu víamos trocando ideias sobre a hipótese de trazer pessoas do judiciário para o programa, e a primeira mais interessante que surgiu foi essa de trazer alguém que foi advogado até recentemente e, vamos dizer assim, pulou o muro, virou juiz, né, em função do 5º Constitucional, que é a hipótese e essa curiosidade do que leva uma pessoa a sair da advocacia, como tem no caso do Ministério Público e dos advogados, e se tornar magistrado. Mas antes disso, eu queria primeiro vir aqui que natural de Curitiba, a família é curitibana desde sempre. Qual que é a história da sua chegada a Curitiba? Boa noite, Rocha. Muito obrigado pelo convite. Boa noite também a todos os telespectadores da CNT. É um prazer muito grande estar aqui, conversar com você neste bate-papo informal que haveremos de desenvolver. Antes de tudo, quero te dizer, e é importante confirmar, notadamente aos seus telespectadores, que não estou aqui na condição de representante do Poder Judiciário do Paraná. Sim, não é? Venho aqui como uma pessoa, um desembargador que foi advogado, e aí, por conta dessa diferença de função, provavelmente tenha chamado um pouco de atenção e tenha motivado o interesse pelo convite. A minha família é genuinamente curitibana. Eu sou neto de um avô materno italiano, de nascimento, que veio ao Brasil e do Brasil, e no Brasil radicou-se em Colombo, aqui ao lado de Curitiba. Não é? Essa é a origem da minha família, Bertolin, família Bertolin, por parte de mãe. Meus avós paternos, a família Xavier da Silva, é oriunda de Jaguariaíva, não é? Norte velho do estado do Paraná. Não é? Mas tanto eu quanto meu irmão, meu pai, estudante de medicina, quando conheceu a minha mãe e com ela casou-se, não é? Já formado, foi ao interior, mas trouxe minha mãe para ter os 2 filhos, meu irmão um pouco mais velho do que eu, e eu aqui em Curitiba. Somos curitibanos da gema e coritibanos de coração. Nascemos a poucos metros do Alto da Glória. Do Alto da Glória. Muito bem. E a advocacia, o direito, qual foi a predileção? Tem alguém na família que influenciou? Na verdade, não, Rocha. Na verdade, eu sempre disse o pedigree da advocacia, no meu caso, começava comigo. Não é que meu pai médico, não tenho nenhum outro parente, a não ser um pouco mais distante, nem de Curitiba era, que exercia a advocacia. Não é? A opção foi própria. Não quis seguir os passos do pai, até porque um de seus filhos, o meu irmão, já havia optado também pela medicina, não é? E eu resolvi tomar um outro rumo. Não é? Escolhi a carreira por vontade própria, por entender que me identificava mais com a advocacia do que com qualquer outra profissão, e penso que o raciocínio esteve correto. Foi correto, porque advoguei durante todos os dias, durante 36 anos 36 de advocacia. Anos, acho que eu ia perguntar. 36 anos de advocacia. Foram 36 anos de advocacia. Minha turma de 71 a 75, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E advoguei a partir de então. A partir de então, todos os dias da minha vida. A única divisão que fiz foi com a Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde lecionei durante muitos anos,
E após, quando passei a me dedicar também à Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente à Seccional do Paraná. Pois é, essa militância pela ordem, porque nem todo advogado milita na ordem, né? É verdade, é verdade. Eu, por exemplo, durante uma gestão, eu fui da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. E depois não participei mais, porque a advocacia também sem dúvida, ela preenche completamente a vida da gente. E eu fico procurando coisas para fora da advocacia, inclusive o programa aqui é uma atividade dessa para diminuir a pressão, né, que a profissão faz. Como é que, num dado momento, um advogado resolve ter uma militância mais forte? A sua foi marcante, que acabou exercendo a presidência da seccional aqui no Paraná. Como é que, o que tem que acontecer na vida do advogado para ele enveredar por esse caminho? Veja bem, a ordem é uma entidade, evidentemente, que é nitidamente política, não é? Ela participa, ela promove eleições, os seus presidentes são eleitos, não é, pelo voto dos advogados, e na eleição nós temos a constituição das chapas, não é? Sempre foi uma tendência, mais ou menos, eu diria, normal, dos grupos de comando da instituição, na formatação das suas chapas, tê-las integradas por advogados de renome, outros professores de universidade, não é? Por conta até provavelmente do convívio com os alunos, quantos jovens advogados passaram pelas mãos do professor, enfim. E me parece, talvez tenha sido essa a razão do convite que recebi num dado momento, não é, para integrar uma das chapas. E ali eu me apaixonei pela instituição. Ali fui seu conselheiro por 2 gestões, posteriormente voltei ao conselho, não é, a convite do ex-presidente, o advogado Edgar Cavalcante de Albuquerque. Foi na gestão dele que eu fui da Comissão de Defesa do Consumidor. Direito do Consumidor. Nessa ocasião... Grande figura. Grande figura, sem dúvida. Nessa ocasião, eu fui o diretor secretário-geral da instituição e, posteriormente, acabei realizando aquilo que jamais sonhei, mas que foi, sem dúvida, a maior expressão de minha vida profissional foi ter dirigido e foi ser presidente da Seccional do Paraná, da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, para ser um pouco mais específico na sua resposta, eu tenho que te dizer que trabalhar para a Ordem, integrar os seus quadros diretivos, os seus vários conselhos, as suas inúmeras comissões, exige, sim, um sentimento especial pela instituição. Não é? E penso que ele nasceu em mim. Não é? A ela me dediquei, a ela entreguei durante 6 anos, quando diretor e posteriormente como seu presidente, praticamente todas as horas úteis de todos os dias desses 6 anos. Não é? De modo que você só justifica essa atividade, essa dedicação, pelo sentimento que você nutra pela instituição. E eu posso te dizer com a mais absoluta tranquilidade, com a mais absoluta convicção, de que fui um advogado apaixonado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, essa função também de presidente da OAB, para quem é militante na advocacia, não é uma coisa confortável. Porque ela requer certas posturas, às vezes certos embates em relação, inclusive, ao próprio Poder Judiciário, não só o Executivo, Legislativo, socorrer advogados em situação de dificuldade em órgãos da Polícia, do Ministério Público, mas mesmo com o Poder Judiciário. Sem dúvida. Né? Críticas que às vezes não são tão
bem compreendidas. Verdade. Como é que é essa... Posso te confessar que é uma situação delicada, complicada e que produz consequências. Porque vivi essas três características na minha vida pessoal. Eu sempre disse que aquele advogado que admite ocupar a cadeira da presidência da ordem haverá de adotar, ou haverá de convencer-se, desde logo, não é, que o presidente da ordem não se confunde com ele próprio. O advogado que lá está não pode levar para a presidência da instituição as suas individualidades próprias. Por quê? Porque a ordem tem um discurso. A ordem tem determinadas bandeiras. Compromisso histórico. Tem compromissos históricos, não é? E o discurso da ordem, que é um discurso, quando se trata de proteção da advocacia, um discurso corporativo, não é? E sempre voltado ao judiciário, sempre voltado ao poder executivo, ao poder legislativo, não é? Obriga com que o presidente, muitas das vezes, seja obrigado a pronunciar manifestações com cujo conteúdo nem sempre você está absolutamente de acordo. Mas é a palavra institucional. E o presidente é o porta-voz da instituição e deve levar à sociedade a palavra da instituição. Mas posso dizer que é complicado, sim. Eu costumo dizer, nas conversas mais informais, que paguei um juro elevadíssimo por ter, na condição de presidente, produzido manifestações que, você disse bem, nem sempre foram bem compreendidas como manifestações institucionais. Eu queria voltar nesse ponto, mas eu vou ter que chamar um breve intervalo e volto em seguida para a sequência do bate-papo com o desembargador Hipólito Xavier, hoje no Jogo do Poder. Retornamos aos estudos da Rede CNT, uma rede da família Martinez, para a sequência do bate-papo com o desembargador Hipólito Xavier, hoje no Jogo do Poder. Bom, eu me lembro da minha geração de anteriores ao seu caso, de dois desembargadores que foram presidentes da OAB e se tornaram desembargadores, que é o caso do desembargador Otto Sponhos e do Prado, do desembargador Prado. Essa situação de o advogado se colocar como representante da instituição, da OAB, e, portanto, ter que transportar o discurso da OAB, às vezes pode gerar dificuldades, sobretudo se no futuro ele resolve ter a pretensão, como foi o seu caso, de se tornar desembargador, né? Pode encontrar pela frente resistências naturais, absolutamente legítimas, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. No caso do desembargador Otto Sponhos e do desembargador Prado, era uma outra conjuntura. Nós estávamos saindo do regime militar, da ditadura, e a OAB tinha outras pautas, outras tarefas, não tinha tanto compromisso com a questão corporativa e com as questões de mudança do judiciário, né, como tem hoje. E, portanto, vamos dizer assim, feria menos suscetibilidades naquele período. Como é que é essa transição? Deixar de ser presidente da OAB, com todos os encargos, os ônus que isso traz, para depois, passado algum tempo, resolver encarar uma disputa, que é uma disputa, né? Sem dúvida. Lá no órgão especial do tribunal, para se tornar do Pleno do Tribunal de Justiça, para se tornar desembargador. E hoje, naquele tempo, também era tudo mais fechado, né? As sessões não tinham tanta publicidade, hoje é tudo aberto, né? É verdade. Eu passei, Rocha, realmente eu passei algumas dificuldades. Mas eu tenho uma visão muito clara e talvez até
nem te digo que seja a mais correta, mas muito minha, a respeito do quinto constitucional. A minha visão, o quinto é sim uma missão. Né? O legislador constitucional, quando criou aquela moldura, não é, do quinto constitucional, quis que ali se incorporasse um único tipo de retrato, que é o retrato do advogado genuíno, que é o retrato do advogado, como nós costumamos dizer, o advogado de balcão, não é? Um advogado que roçou a gravata nos balcões dos fóruns, o advogado que quebrou os seus botões de paletó, de tanto encostar nos balcões de fóruns, não é? O advogado que tem, assim, um conteúdo técnico de algum respeito, um advogado que seja reconhecido, não é? Mas, premissa número 0, um advogado, não é, de essência. E muito embora haja, isso não apenas no Tribunal do Paraná, em todo o Poder Judiciário brasileiro, haja uma parcela considerável, né, de magistrados que se coloquem contra a figura do quinto constitucional, o fato é que ela está aí, não é? E como eu sempre vi, nessa figura do magistrado oriundo do quinto, uma figura que pouco haverá de se assemelhar com a figura do magistrado de carreira, não é? Porque ele haverá de trazer consigo as experiências que amealhou na advocacia. A ideia tem um objetivo. A ideia tem um objetivo, não é? Eu até, muito embora tenha inúmeros conhecidos, outros amigos que até já se manifestaram desta maneira, não é? Notadamente ou em discursos, ou em pronunciamentos oficiais, ou em conversas, não é? De que descobriram-se vocacionados para a magistratura depois do exercício de tantos anos da advocacia. Tenho até comigo que essa é uma manifestação, na minha maneira de ver, e repito, estou dizendo aqui e expondo aqui uma posição nitidamente pessoal. Nem por isso haverá de ser a mais correta, mas é aquela que eu acredito, não é? Eu vejo que o quinto não é lugar para o magistrado, para a pessoa vocacionada para a magistratura. Eu sempre vi no quinto uma missão, e foi para o cumprimento dela que me candidatei, que resolvi passar por tudo o que passei, não é? Posso lhe garantir que a minha vida profissional me deu tranquilidade, né? Não fui à magistratura em busca de nada a não ser do cumprimento de uma missão que eu acredito, que é de levar ao judiciário uma contribuição de um advogado de anos de advocacia, de muitos anos de advocacia, um advogado bem-sucedido na profissão, como fui um advogado que recebia o respeito da comunidade, não é? Mas fui para cumprir uma missão, diferente do juiz de carreira, porque vejo que os magistrados do quinto, se não do ponto de vista jurisdicional, a toda evidência, mas do ponto de vista comportamental, não é? Devem ser diferentes dos juízes e dos magistrados, dos desembargadores de carreira, não é? Porque trazem consigo toda a bagagem da advocacia que, inquestionavelmente, enriquece o conteúdo pessoal e profissional de qualquer um. Agora, sem dúvida, não é? Que enfrentamos, voltando ao início da sua pergunta, enfrentamos sim situações diferentes. Uma era a época em que o advogado Otto Luiz Esponhos se tornou desembargador. Da mesma maneira
que o ex-presidente Antônio Alves do Prado Filho. Não é? Vivíamos ali uma recém-entrada, né, no país, num regime democrático, não é? Àquela altura, a instituição ainda não havia descido do palanque, não é? Porque vejo que a ordem permaneceu ainda durante muitos anos sem haver necessidade, mas ainda permaneceu no palanque, não é? E na minha época a situação já foi um pouco diferente, não é? Eu, quando presidi a instituição, sempre disse: eu vou presidir a instituição e vou fazê-la se voltar exclusivamente, ou prioritariamente, ao advogado e à advocacia. E assim fiz, não é? E por conta disso, não é, acabei tendo, sim, que aceitar alguns enfrentamentos, não é? O presidente da ordem enfrenta algumas situações que são de constrangimento com o Poder Judiciário, porque o presidente, como eu fui um advogado de militância cotidiana, não é, me fazia, num determinado momento, ter necessariamente que levar uma manifestação crítica ao Poder Judiciário e, no outro momento, estar na tribuna defendendo os interesses de meus clientes. Não é? Isso sim, não é, cria uma situação mesmo de certa dificuldade, não é? Mas eu quero crer, né, que não cheguei a receber um tratamento distintivo. Paguei juros, sim. Paguei juros à conta da minha candidatura posteriormente ao 5º Constitucional. Mas durante o exercício profissional, posso dizer que não enfrentei essas dificuldades de modo mais marcante. E essa virada da advocacia para a magistratura? Como é isso? Com curiosidade. Eu passei, como há pouco comentei, sempre vi no 5º a possibilidade de se cumprir uma missão, não é? Sempre vi na atividade de decidir, na atividade de julgar, muito embora absolutamente distante daquela que desempenhávamos como advogados, porque o advogado pede, não é? E eu fui habituado a pedir, nunca fui habituado a entregar, não é? Mas num determinado momento da minha vida entendi que eu poderia acrescentar alguma coisa, se não ao Poder Judiciário do meu Estado, não é? Embora eu esteja, evidentemente, hoje inteiramente disponibilizado a ele, não é? Mas senti que poderia emprestar a contribuição, não é? De um magistrado que ingressa na magistratura por uma via tão especial como é a via do 5º Constitucional. E as expectativas estão sendo atendidas? Estão. Não é? Eu penso que desenvolvo um trabalho intenso. Trabalho intenso. Não é nenhuma novidade para mim, porque nunca tive dificuldades de enfrentar o trabalho de 10, 12, 14 horas por dia. Assim continua, não é? Assim continua. Mas as expectativas têm sido muito positivas, né? Primeiro porque, independentemente do que comigo ocorreu durante a eleição da lista tríplice, não é? Onde eu tive ali um grupo, como diriam, né, alguns, um grupo de meia dúzia de 3 ou 4, não é? Que usaram de alguns ingredientes um pouco mais sórdidos, não é? Mas independente daquilo que pouco significado teve, não é? Eu fui ao judiciário, ingressei ao judiciário, não é? Sem absolutamente nenhum rancor, sem nenhuma mágoa interna. Entrei sim com alguns registros, mas que não são suficientes para me cegar de modo que eu não veja as expectativas como absolutamente positivas. Eu tenho sim um pouco mais de dificuldades, até porque sempre pedi, nunca E é recente ainda, né? Não é? É muito recente a minha estado. Eu reconheço que tenho um pouco mais de dificuldade. Eu reconheço também que, ao examinar um processo, no início dele, não é? Eu me sinto, quando me dou conta da situação, eu estou já parcializado, não é? Eu tenho que voltar,
a ler este feito desde o início. Costumo dizer que abro ali o meu armário, tomo uma dose de isenção, não é? Porque a vida do advogado sempre foi parcializada. Eu vou ter que chamar um intervalo e queria voltar nesse ponto para saber como é que é a experiência de ter que compartilhar o julgamento. Não é um juízo sozinho, né? Claro, ele é colegiado. Ele é colegiado. Então vamos a mais um breve intervalo e volto em seguida com o desembargador José Hipólito Xavier, hoje no Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, conversando com o desembargador José Hipólito Xavier. Então vamos lá. Eu quero já também engatar uma outra questão aqui. O julgamento é colegiado, então a advocacia, embora na advocacia nós trabalhemos na maioria das vezes em equipe, né, com outros colegas, estagiários, que compõem o escritório de advocacia, mas as decisões são mais solitárias, do caminho a ser seguido. Há uma troca de impressões, às vezes sobre um determinado ponto e tal, mas alguém tem que tomar aquela decisão. Claro. No caso de um desembargador, as decisões são sempre colegiadas, quase sempre, na maioria esmagadora delas são colegiadas, né? Tem que preparar o trabalho e levar para as sessões de julgamento. Então eu queria saber de duas coisas. Uma em relação à atividade do magistrado nessa condição de ter que fazer o enfrentamento, às vezes, de opiniões divergentes, certo? E aí uma outra pergunta que eu queria que você tocasse mais no final, que é qual a importância da sustentação oral num julgamento no tribunal? Ok. Posso te garantir, meu caro Rocha, que o decidir é uma atividade absolutamente difícil. Se solitária é a escolha, a opção da tese na advocacia, essa mesma solidão é muito sentida na magistratura. Decidir é sim uma atividade absolutamente solitária e difícil. Não é? Eu posso confessar a você, posso confessar aos telespectadores que pessoalmente me sinto com muita dificuldade na hora de decidir. É verdade que no tribunal as decisões partem normalmente do relator e são posteriormente referendadas durante a sessão de julgamento pelos demais integrantes do quórum da sessão, ou são eventualmente confrontadas através das divergências. A mim, pessoalmente, e penso que este é um lado nitidamente positivo, não me sinto ofendido com qualquer divergência, não recepciono nenhum tipo de sentimento mais constrangedor por me enfrentar com um colega que esteja divergindo da minha posição, porque a convivência com o contraditório sempre foi o cotidiano da advocacia. Né? Ninguém melhor que o advogado convive tanto e tão bem com o contraditório. Não é? De modo que eu não tenho nenhuma dificuldade em recepcionar por parte de colegas um voto divergente. Mas confesso que hoje nós enfrentamos uma situação um pouco diferente de anos atrás. O expediente dos tribunais aumentou consideravelmente. Não é? Se nós formos às salas de sessões, não é? Apresentar um voto de novidade a todos os demais integrantes do quórum e discutirmos voto a voto, não é? Processo por processo, por certo, nós vamos definir alguma coisa em torno de meia dúzia, de 10 feitos no máximo. Não é? Imagine
você, imagine os senhores telespectadores, especialmente aqueles que são do ramo, não é? Com uma pauta que hoje beira a 280, 300 feitos por sessão, não é? Evidentemente que não haveria tempo suficiente para julgarmos todos os feitos e ainda assim os julgamos com certa dificuldade em matéria de tempo, não é? Então, a prática que se adotou, não é, de se encaminhar aos demais integrantes do quórum, o que não é uma obrigação, evidentemente, mas é uma realidade que me parece todos enfrentem e a prática deva ser essa, de encaminhar aos demais integrantes do quórum uma posição do relator que, se eventualmente receber algum voto divergente antes da sessão, a ele já é comunicado, não é? Para que a sessão, as discussões durante a sessão ocupem o menor tempo possível. Nós vamos à sua segunda indagação, que é a importância da sustentação oral. Não é? Imagine se seria eu, não é, um advogado de tantos anos que fui e que dediquei os 12 últimos anos da minha advocacia exclusivamente para a advocacia de segundo grau. O fato de ter sido presidente da ordem também foi um motivador disso, porque eu acabava sendo contratado por colegas do interior para defender suas questões aqui no tribunal, sempre com confecção de memorial e sustentação oral. Eu ainda vejo, entenda-se isso como saudosismo ou não, mas ainda vejo como fundamental a sustentação oral. É verdade que o relator já vai com o voto pronto, é verdade que o revisor do feito também já vai, provavelmente, com o voto pronto, não é? E temos lá apenas um magistrado chamado de vogal, que é o terceiro, que ainda não conhece nenhuma das duas Quando é na posições. Câmara, né? Quando o colegiado é maior ainda. Exatamente. O colegiado maior é maior. Muito bem. Mas a sustentação é altamente esclarecedora para o juiz, para o magistrado. A sustentação oral que leve a referência de um determinado fato, que leve a referência da profundidade de determinada prova, porque isso tudo é possível de passar, eu não diria desapercebido, mas de passar pelo desembargador relator de uma maneira um pouco menos importante do que aquela que talvez o processo exigisse que se desse. Não é? E aí é que entra a importância, que é aí que entra a eficácia da sustentação oral. Eu, não é, reconheço que a sustentação oral, embora muitas vezes vista como um tempo pouco aproveitado, não é? E reconheço, e posso lhe dizer isso, que às vezes sem pejo, que às vezes é mesmo, sim, não é? Que às vezes é mesmo, mas eu entendo que a sustentação oral, os advogados jamais podem abrir mão, porque é ali que você vai referenciar o fato, um fato mais importante, uma prova mais importante. Eu não abriria a mão da sustentação oral em hipótese alguma. Muito bem, vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com o desembargador Hipólito Xavier, hoje no Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o desembargador Hipólito Xavier, hoje no Jogo do Poder. Bom, a primeira, nós estamos aí com cerca de 8 minutos no último bloco, eu queria ver se nós conseguiríamos esgotar duas questões que eu acho primordial. A primeira delas é a seguinte, a questão da crítica. Hoje se critica abertamente pelos meios de comunicações as decisões judiciais, né? Temos aqui inclusive uma participação pelo Facebook do professor, deixa eu ver aqui, Lafayette Neves, em que ele faz uma crítica a uma liminar que recentemente foi concedida pelo desembargador Josué não, no caso da tarifa de ônibus aqui em Curitiba. Robson Cury. Robson Cury, que o Tribunal de Contas havia dado uma liminar mandando baixar a tarifa até certo ponto, não sei quantos centavos, e houve uma medida judicial no tribunal e o desembargador Robson Cury suspendeu a decisão do Tribunal de Contas,
com uma liminar. E aí ele faz a crítica. Mas, enfim, a população se sente mais à vontade por conta da democracia, da liberdade de expressão, né, que nunca foi tão praticada tão amplamente como nós estamos vendo. Como é que essa crítica... Por exemplo, nesse caso, há um contrato, né, e, embora exista uma postulação de um lado, também tem, do outro lado, um princípio constitucional da segurança jurídica, que protege as relações jurídicas e contratuais na sociedade. Como é esse enfrentamento de olhar e ver e ter que ficar quieto às vezes, né? Porque não tem como responder. Eu acho que todos nós, de modo geral, não estávamos, nunca nos acostumamos a ver a sociedade criticando notadamente as decisões judiciais, que pareciam ser situações assim ainda não bem alcançadas pela sociedade. Mas, inegavelmente, que nós temos que nos habituar com isso, não é? Temos que nos habituar com isso. As decisões são públicas, as exceções são públicas, não é? E merecem, sim, a crítica, seja ela positiva, seja ela negativa, não é? E o judiciário brasileiro tem que se habituar com ela. Vimos aí o episódio que a população brasileira acompanhou aí do Mensalão, com sessões transmitidas ao vivo para o Brasil todo. As decisões e as manifestações, muito mais que as decisões, as manifestações ali produzidas foram alvo, não é, de aplausos, por um lado, e de críticas muito severas, por outro, não é? E confesso que muitos dos aplausos foram devidos e muitas das críticas também foram absolutamente devidas. Então eu vejo que a situação é absolutamente normal, eu vejo com absoluta normalidade a crítica que se faça às decisões judiciais. Nesse exemplo que você traz, que o professor Lafayette tão gentilmente cita, não é? Eu não posso discutir aqui a liminar do Tribunal de Contas, até porque não conheço as suas razões, não é? Também penso que não deva aqui produzir qualquer manifestação a respeito da liminar que cassou a decisão do Tribunal de Contas proveniente do desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Agora, eu não tenho dúvida em fazer algumas afirmações que me parecem de essência para que consigamos viver verdadeiramente num Estado democrático de direito, que é aquele que nós imaginamos que estamos vivendo. Não há democracia se não houver segurança jurídica, não é? E um dos princípios mais comezinhos da segurança jurídica, sem dúvida, que é o respeito aos ajustes, não é? Não se vive aqui ao poder de nenhum déspota que vai dizer, não, eu decreto a nulidade, não é, de determinado contrato porque pessoalmente entendo que ele seja injusto ou eventualmente ilegal. E isto é a tarefa do Poder Judiciário, não é? De modo que, não é, eu vejo a liminar que foi dada, não é, pelo desembargador Robson Cury, talvez, muito provavelmente, tenha se sustentado em alicerces desse modelo, não é? De respeitar os contratos já firmados anteriormente. Porque estes representam, sim, alicerces que sustentam a segurança jurídica brasileira. Bom, rapidinho, a questão salarial. Como é que é sair da advocacia e se tornar um servidor público? Afinal de contas, os magistrados todos são servidores públicos. Já deu para concluir que o salário que a magistratura recebe, eu tenho uma opinião pessoal, acho que é baixo. Já dá para concluir que é um salário baixo, não deveria ser um salário maior, inclusive para evitar certos benefícios que são criticados pela sociedade? Eu não tenho dúvida, não é? Evidentemente que não fui ao judiciário, no meu caso pessoal, em busca de qualquer tipo de salário. Agora, a vida financeira, evidentemente que se alterou, não é? Evidentemente que se alterou. Agora tenho que viver dentro de um orçamento muito bem programado, não é? Se não quiser buscar
nas economias que pude fazer durante a minha vida de advogado. Porque o salário, efetivamente, os salários pagos, os subsídios destinados à magistratura, não é, são, na minha visão, absolutamente baixos. Não é? Eles nominalmente até não são. Mas depois de todos os descontos que recebe, a parte líquida é muito baixa e tenho receio, sim, que estes subsídios líquidos, né, de tão baixos que sejam, dificultem a manutenção, não é, da liberdade, da autonomia da magistratura nacional. Não é? Os salários estão absolutamente achatados de muitos anos, não é? E é exatamente a conta, penso eu, a conta do achatamento indiscutível dos subsídios dos magistrados que se acaba raciocinando na criação de determinados benefícios, não é, que podem não ser justos aos olhos da sociedade geral. Desembargador, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Chegamos no final do programa. Vamos ver se em uma outra ocasião conversamos sobre outros temas também. Claro, Muito estou obrigado. sempre à disposição. Muito obrigado e uma boa noite a todos. E vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado. Uma grande semana. Vamos falando pelo www.jogodopoderparaná.com.br. No próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço e uma grande semana a todos.